Nessa edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, 20 de setembro de 2024, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a péssima atuação do Flamengo na derrota para o Peñarol do Uruguai por 1-0, jogo da primeira mão da fase quartas de final da Copa Libertadores da América. Em Penedo, Alagoas, Robinson Lessa irá falar sobre o empate do Botafogo contra o São Paulo no Engenhão, também jogo da primeira mão das quartas de final da Libertadores, quando o Botafogo dominou amplamente, perdeu várias chances, mas o jogo terminou empatado em 0-0. E Fernando César vai destacar o Atlético Paranaense pela Copa Sul-Americana, o Atlético que venceu o Racing e está em vantagem agora para o jogo da volta. Irei abordar também o Fluminense, que venceu no Maracanã na Copa Libertadores por 1-0 a equipe do Atlético Mineiro. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo, eu vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, que partida foi essa do Flamengo? Talvez o pior jogo do rubro-negro carioca em 2024. Talvez não, eu tenho toda certeza. Quero lhe ouvir também, é claro, num jogo que o Flamengo cometeu uma série de equívocos, a marcação também falha, o time sem a menor inspiração, de Arrascaeta, tido como cérebro do time, numa noite péssima, enfim, ninguém jogando bem, e o Flamengo agora com a obrigação de vencer por pelo menos um gol lá no Uruguai para levar para os penais, ou vencer por 2 gols de diferença para chegar à fase semifinal da competição. E aí, Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Antônio Júnior, companheiros e seguidores desta Resenha da Bola. A análise como entendo sobre a derrota do Flamengo no Maracanã por 1-0 para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América pode ser resumida nos limites de campo e bola um detalhe crucial. A partir do gol sofrido na primeira metade do primeiro tempo, os comandados de Tite se perderam numa sequência de decisões técnicas erradas que comprometeram nessas oscilações individuais o conjunto de ideias táticas do treinador. Considero válida a opção por Eric Pulgar do meio-campo, em lugar do improvisado, até com jeito de efetivo Léo Ortiz, pela anterior e positiva interação entre o chileno e o uruguaio na temporada, até a ocorrência da Copa América que possibilitou o exitoso aproveitamento do zagueiro à época reserva no eixo intermediário, tendo em vista sua relevante atuação no setor quando iniciado lá atrás nas divisões de base do Internacional. Na realidade, Ortiz foi um meio-campista de origem que deu certo pela habilidade técnica na linha de zagueiros, e não o contrário, como é voz geral. A negativa intercorrência a partir de uma falha de Pulgar que redundou passos à frente no gol do Peñarol contaminou o time em generalizada ânsia, busca imediata do empate e subsequente virada do indigesto placar em casa, que afinal não aconteceu. A desconexão de De La Cruz e Arrascaeta na transição entre defesa e ataque e o isolamento de Bruno Henrique, severamente marcado, garantiram um certo conforto ao meio-campo uruguaio, que criou algumas raras oportunidades de avanço contra a meta de Rossi, embora o goleiro rubro-negro poucas vezes tenha sido chamado a intervir, a não ser na reposição de longos lançamentos em contra-ataque de ligação direta. Por sinal, o Flamengo acumulou mais de 2/3 da posse de bola, cujo maior número de certeiras finalizações contra a meta de Aguerre foi interceptado por decisivas defesas do goleiro do Peñarol, determinantes na vantagem para o jogo de volta em Montevidéu. As alterações introduzidas por Tite por seu turno não surtiram o efeito desejado. Lançados para recuperar o terreno perdido no meio-campo pela baixa produção de Pulgar e De La Cruz, Alcaraz recém-contratado e Léo Ortiz pouco produziram na esperada recomposição, apesar da maior consistência que ofereceram ao setor, em meio às malogradas tentativas de furar o bloqueio adversário.
Como inesperado complicador, um Fabrício Bruno, de elogiado histórico de imposição na zaga rubro-negra, superado várias vezes em velozes disputas de corpo a corpo, contraditoriamente sua característica mais virtuosa, que o levou a ser convocado este ano para a seleção brasileira. Forçoso lembrar a recorrente bola fora da arquibancada, que sepultou a tradicional resiliência da galera do Flamengo, ao irromper em fragorosas vaias, numa quadra de indispensável sacudida na autoestima dos jogadores. Uma prova de que não existe mais aquela torcida que jogava incondicionalmente com o time durante 90 minutos, na tristeza e na alegria, regra dos casamentos tidos como duradouros ou eternos. Mesmo em ciclos de quase rebaixamento para a Série B do Brasileirão, agora tragada pela soberba e intolerância dos odiosos tempos em que vivemos, no futebol e fora dele. O torcedor não percebe com certeza que, embora em outro patamar financeiro, na comparação com a maioria dos demais clubes brasileiros, a grandiloquente fragilidade do Flamengo, sejamos francos, reside desde a má gerência de seu departamento de futebol, entregue a um apaniguado dos bastidores amadoristas da Gávea, sem mínimo preparo profissional modernamente exigido para a relevante tarefa chamado Marcos Braz. Há 4 anos, dublê de cartola e medíocre vereador do Rio de Janeiro. O Flamengo pode reverter o agora provável potencial de eliminação da Libertadores próxima quinta-feira no Uruguai? Pode. No futebol, como em tudo na vida, apesar das distintas realidades circunstanciais e da descrença em eventual volta por cima, por que discordar dos ainda otimistas rubro-negros? Nada é impossível, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel, tudo pode acontecer. A questão é que, depois de uma atuação nesse nível, como é que a gente vai definir essa atuação do Flamengo? Não tem como definir, porque foi tão ruim, mas tão ruim. Um time apático, errando tudo, você bem aí comentou, e agora fica difícil acreditar, mas no futebol tudo é possível, que a equipe vá fazer um jogo pelo menos num nível aceitável para tentar reverter essa situação, né? Pelo menos conseguir um gol de diferença para chegar às penalidades máximas. O assunto agora é o Botafogo, que empatou com o São Paulo no jogo que foi superior na primeira etapa, dominando, criando cerca de 10 chances. No segundo tempo, São Paulo igualou, mas o jogo foi até superior em alguns momentos. E o placar não saiu do 0-0. E aí, Robinson? Como é que você analisa esse empate do Botafogo com o São Paulo e agora a decisão também em aberto para o jogo da volta em São Paulo, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola, amigos internautas de uma maneira geral. Estamos passando por aqui para comentarmos o confronto envolvendo o Botafogo Futebol Regatas contra o São Paulo Futebol Clube. Duelo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores e que foi disputado no meio dessa semana. Um confronto que, apesar de ter terminado com um empate sem gols, foi bem movimentado, foi bem interessante. Uma ligeira supremacia botafoguense ao final dos 90 minutos, mas ela foi bem acentuada na primeira etapa. No segundo tempo, o tricolor do Morumbi, com algumas mudanças efetuadas pelo técnico Zubeldia, conseguiu equilibrar o duelo, inclusive em determinados momentos ser superior ao alvinegro da Estrela Solitária, mas os gols não surgiram. A decisão ficou para o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, na próxima semana, onde as equipes, todas as duas equipes, estão em condições de conquistar a vaga e a consequente classificação às semifinais do torneio continental mais importante das Américas. Botafogo, no nosso modo de entender, pratica o mais vistoso futebol no cenário brasileiro da atualidade.
É um time bem compacto, bem insinuante, que sai com muita eficácia, com muita velocidade da defesa para o ataque, que tem atacantes realmente vivendo um bom momento, que fez contratações pontuais e precisas. O exemplo está aí com o Almada, né? O Luiz Henrique já vem de momentos anteriores e também vem desequilibrando. Então, o alvinegro carioca, o alvinegro de General Severiano, para mim, tem perfeitas condições de chegar no Morumbi e conquistar a classificação. O anfitrião São Paulo também, a despeito de, no nosso modo de entender, não contar com um elenco tão qualificado, me desculpem, como o time da Estrela Solitária, o tricolor paulista tem, na estrutura, no seu conjunto, na sua força de competitividade, tem uma identidade muito grande com Copa Libertadores, certo? Vamos lembrar aqui que o São Paulo tem 3 Libertadores. Vamos lembrar aqui que o São Paulo é o único clube brasileiro com 3 títulos mundiais. É o maior vitorioso nesta competição. Então, Botafogo vai ter que respeitar, mas eu acredito, pelo estilo demonstrado pelo time do Arthur Jorge, tanto jogando no Newton Santos quanto fora de casa, que vai sair para o jogo. Então, tudo faz crer que teremos um outro confronto de grande nível técnico. Botafoguenses e São Paulinos e botafoguenses estão confiantes, estão otimistas, mas vamos esperar apenas um avançará de fase na Copa Conmebol Libertadores. Equilíbrio, evidentemente, salientando que, tecnicamente falando, o Botafogo é o time que pratica o melhor e mais vistoso futebol no cenário brasileiro. Muito obrigado, até a próxima, se Deus assim o permitir. Pois é, Robinson, um jogo em aberto, você disse bem. Eu apenas coloco o Botafogo com uma pequena vantagem. Pequena, se fosse pelo elenco, eu diria que o Botafogo teria uma vantagem considerável, mas a gente jogando em casa, dominou, criou inúmeras oportunidades e não conseguiu chegar à vitória. Agora, pelo elenco que tem, eu ainda acredito que o Botafogo, nesse jogo decisivo, mesmo fora de casa, tenha uma certa vantagem. Só que o São Paulo não tem a mesma qualidade como você colocou aí do Botafogo, mas jogando em casa, com a torcida apoiando em peso, com certeza teremos lotação total lá no Morumbi. Enfim, é um jogo que promete, com certeza, fortes emoções. Mas o assunto agora, ainda sobre a Libertadores da América, o Fluminense vencendo o Atlético Mineiro no jogo da primeira mão no Maracanã, quando parecia que iríamos para o empate. Eis que Lima, de cabeça, a bola centrada na área, fez o gol do Fluminense, que agora terá a vantagem do empate jogando na Arena MRV, o campo do Atlético. Fluminense é um jogo que foi bem abaixo, um nível técnico bem abaixo, sem muitas emoções, sem muita criatividade de ambas as equipes, mas o Fluminense consegue sim uma vantagem para esse jogo da volta. Já pela Sul-Americana, o Cruzeiro, jogando fora de casa, passou pelo Libertad do Paraguai, jogando na casa do adversário 2-0, e tem uma vantagem considerável de poder perder por um gol, de empatar ou perder por um gol, ou ainda até por 2 gols para ir para os penais, no jogo da segunda mão, no Mineirão, na próxima semana. E o Atlético Paranaense, assunto para Fernando César em Curitiba, no Paraná, também conseguindo um ótimo resultado, vencendo o Racing fora de casa, hein, Fernando? Um abraço. Olha, Júnior, apesar de dias com temperatura baixa aqui em Curitiba, mas ontem o jogo realmente teve a temperatura elevada na arena, com os 2 times, o Atlético Paranaense e o Racing da Argentina, procurando durante todo o tempo realmente praticar um futebol com intensidade. Para o representante aqui do Paraná, o Atlético, o primeiro tempo realmente se apresentou com poucas chances de gol, inclusive abaixo da expectativa. Mas no segundo tempo, o Atlético realmente
conseguiu encontrar mais intensidade, praticando um bom futebol e tendo no garoto João Cruz o grande destaque da partida. Ele que, com apenas 18 anos, fez o único gol do jogo, claro, dando aí uma vantagem que, se não é grande, mas de qualquer maneira, para o jogo de volta na Argentina na próxima quinta-feira, permite que o Atlético consiga avançar com um simples empate durante o tempo normal. O Atlético teve, além do garoto João Cruz, que foi apontado realmente como o grande destaque, não apenas pelo gol marcado, mas demonstrando que realmente é um jogador que vai ajudar bastante o Atlético daqui para frente nas competições que o Furacão terá pela frente. Foi o primeiro gol que ele conseguiu dentro desta competição, a nota que deixou a torcida do Atlético preocupada e que foi colocada ontem de forma pública é que Fernandinho, que é o grande destaque dessa equipe do Atlético, ele viajou até a Espanha, passou por uma cirurgia e está de fora de atividade no futebol durante essa temporada. Só volta a participar de um jogo na temporada do ano que vem. Mas o Atlético ficou animado, repito, não apenas pela atuação do garoto João Cruz, mas também pelo bom futebol, pelas defesas que o goleiro Mikael realmente vem praticando nas partidas nesse momento para a equipe do Atlético. A vitória, repito, contra o representante, a boa equipe do Racing, deu assim um respiro também para o técnico Varini e, claro, ele vai poder ter mais tranquilidade, não apenas para o jogo de volta, que, repito, é difícil. O jogo vai ser no campo do adversário, no campo do Racing, mas também dá-se uma sobrevida para o treinador dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético que não vive assim um momento de tranquilidade, já que está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento, e o seu adversário nesse domingo é justamente a equipe do Criciúma. Agora é aguardar, principalmente dentro dessa competição sul-americana, que o Atlético consiga avançar, e se atingir esse objetivo, vamos ter na semifinal um confronto de Brasileiro, Júnior. É verdade, Fernando César, só consertando aqui, cometi um equívoco, né? O primeiro jogo foi, claro, na arena do Atlético, e o Atlético com essa vantagem, com esse gol, tem a vantagem, como você bem disse, do empate no campo do adversário na próxima semana. Um jogo complicado na casa do Racing, é claro, mas a vantagem tem que ser considerada, e o Varini, o Martim Varini, o técnico do Atlético Paranaense, o uruguaio, jovem, ganhando uma sobrevida. O futebol brasileiro é assim, né? Perde alguns jogos, já não presta, já não serve mais, mas não é nada que surpreenda. A nossa edição da Resenha da Bola dessa sexta-feira vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Vai lá rapidinho, 0800. Gente, estou contando com vocês, hein? Quem não é inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha o nosso vídeo para a gente produzir, seguir produzindo sempre conteúdos pertinentes do mundo do futebol aqui nos nossos programas. A todos um abraço e até a próxima!